Tá, então, Jéssiquinha, obrigada por ter vindo pra cá. Fica à vontade. Obrigada, Fer. Boa noite, gente. Desse boa noite já dá para perceber, né? Que eu não sou daqui do Paraná, não sou do Sul. Sou de Maceió, Alagoas. E não vim fazer medicina no Paraguai. Não. Meu marido, que hoje é perito criminal aqui em Foz do Iguaçu, veio a trabalho. E casamento, né, aquela coisa, a gente tem que acompanhar o marido e tal, a gente faz votos perante Deus, perante o cartório e todo mundo. Então, aqui estou, em Foz do Iguaçu. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto tanto quanto delicado das empresas, que é essa parte trabalhista. A gente sabe que vocês... Passa aí para mim, por favor, não consegui contar mais. A gente sabe que vocês, enquanto empresários e gestores, têm impostos para pagar, tem quem é de bar e restaurante, tem a vigilância sanitária para poder lidar, tem os órgãos de fiscalização, eu acho que eu passei demais. Se puder me ajudar, né? Obrigada. Tem os órgãos de fiscalização, tem tudo isso, mas nada é tão complexo, nada é tão difícil como lidar com pessoas e lidar com as normas trabalhistas. Afinal, a gente tem a lei que fala uma coisa, daqui a pouco chega o TST e fala outra, e tem um sindicato que tem a norma coletiva que a gente tem que cumprir. Enfim, é uma infinidade de questões. A área trabalhista, ela envolve vários pontos, mas aqui, hoje, no nosso Enical Talks, a gente vai falar dos principais pontos, das principais dores que os empresários têm nessa área trabalhista, tá bom? E só para poder trazer aqui um pouquinho, a Fer me apresentou, eu sou advogada trabalhista para empresas, eu trabalho exclusivamente para empresas há 9 anos e o foco do meu escritório é voltado para o preventivo. A gente trabalha pouquíssimo com a parte judicial, só demandas estratégicas, demandas pontuais e demandas mais altas. O nosso foco é prevenir, o nosso foco é fazer com que vocês não vão parar na Justiça do Trabalho, porque a gente sabe o quanto que isso é arriscado, o quanto que isso custa dinheiro para a empresa. Mesmo que a empresa esteja toda correta e de repente vem uma sentença condenando ela, para a empresa poder recorrer para o TRT, fazer o primeiro recurso, a depender do valor, ela tem que pagar R$12 mil. Ai, não consegui vencer no TRT. Vamos lá lutar no TST em Brasília? Vamos lutar. A gente tem que pagar mais R$22 mil. É toda empresa que tem esse dinheiro? É toda empresa que tem esse caixa, essa contingência para poder estar lidando com o processo? Não é. Nós temos um dado que, inclusive, foi levantado no Instagram da NK, que 80% da força de trabalho ela vem de pequenas e médias empresas. Então, são empresas que não têm contingência não, vou aqui deixar o meu caixazinho, deixa aqui me programar com a NK para deixar um dinheirinho aqui no caixa para reclamação trabalhista. Não, a gente tem muito que investir, a gente tem muito que fazer dentro do negócio para estar guardando dinheiro para processo trabalhista. Então, é para isso que o escritório existe, é para evitar esses processos. Sou treinadora corporativa também, é o carro-chefe do escritório, treinamentos corporativos, palestrante, professora de pós-graduação e estou finalizando meu MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela USP. Agora eu quero saber de vocês. Alguém aqui já passou por uma reclamação trabalhista? Você chega lá e levanta a mão assim. Que triste. E quem é que quer passar longe da Justiça do Trabalho? Justiça do Trabalho lá na Avenida das Cataratas e vocês lá na Vila A, bem longe, eu não quero ver a cara. Não que fique lá, tá? É só um exemplo. Pois é, ninguém quer. E outra, quem já ouviu a frase, a Justiça do Trabalho só protege o empregado? Todo mundo já ouviu essa frase, né? A Justiça do Trabalho, ela de fato, ela foi criada com a intenção de proteger o empregado. A Justiça do Trabalho, existe essa ideologia por trás da Justiça do Trabalho, porque ela foi criada para isso. Afinal, segundo as leis, o empregado ele é hipossuficiente nessa relação. Porém, não é que a justiça só protege o empregado. Temos juízes que ignoram totalmente as testemunhas, as provas e tudo mais, temos, mas não é isso. O problema não é que a justiça só protege o empregado. O problema é que as empresas estão desprotegidas. As empresas não adotam os procedimentos internos corretos, elas não se documentam.
principalmente quando a gente fala de pequena e média empresa, que tende-se muito a confundir a relação da empresa com o dono da empresa, aí a gente faz uma concessão aqui, a gente ajuda aqui. Não, fulano me pediu um empréstimo, deixa eu dar aqui um adiantamento para ele, aí não pega o recibo, não coloca no contra-cheque. Ah, a minha empregada doméstica, ela está precisando do cartão emprestado para poder comprar uma geladeira. Deixa eu passar o meu cartão e descontar sem fazer uma declaração, sem fazer nada. Então, não é que a justiça ela só protege o empregado. É que as empresas, muitas vezes, estão desprotegidas. E é isso que a gente vai falar aqui para vocês de alguns pontos. Porém, não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Por que essa frase? Eu sou totalmente fã de métricas e dados. As informações que eu vou trazer aqui para vocês, os pontos que eu vou trazer aqui para vocês, são dados da Justiça do Trabalho, dos temas mais frequentes nela. Então, eu decidi pegar aqui os assuntos que estão mais recorrentes na Justiça do Trabalho para que a gente possa trabalhar eles e assim trazer um pouco de esclarecimento para vocês, um pouco de tranquilidade, um pouco de segurança. A gente não vai conseguir falar tudo da forma como queria porque o tempo é curto. Eu tenho um curso de 6 horas só para falar de tudo isso trabalhista. Não dá para a gente falar, mas a gente vai pegar os principais pontos, tá? E, gente, canal aberto. A gente está aqui nesse momento para fazer uma troca. Eu quero ouvir vocês. Eu já recebi da Ângela algumas perguntas previamente. Quem não, pode perguntar, não tenha vergonha. As dores de vocês são as mesmas. Cada um dentro das suas particularidades, mas as dores de vocês são as mesmas. Então, perguntem. Aproveitem esse momento de consultoria grátis, porque não é o tempo todo não, viu? Tem um custozinho a consultoria. Então, vamos lá. Eu não poderia começar esse NK Talks sem falar da famigerada pejotização, né? Quem aqui nunca cogitou tirar todo mundo da folha? Quer saber, eu vou demitir todo mundo. Vou contratar tudo PJ. Não sei se alguém já fez isso. Se alguém fez isso, socorro. Socorro. Mas todo mundo já pensou em algum momento. Por quê? Porque folha de pagamento é alto, você tem encargos para poder pagar, porque lidar com funcionário não é fácil, porque você tem rescisão para pagar, porque você tem que fazer isso, porque você tem estabilidade. Meu Deus, a pessoa, ela é membro da CIPA e tem estabilidade, eu vou ter que aguentar lá na minha empresa. Ai, meu Deus, a pessoa sofreu um acidente de trabalho, está estável, eu vou ter que aguentar na minha empresa. É muita coisa. Por isso que em algum momento já passou pela cabecinha de vocês de vou demitir todo mundo, vou contratar como PJ, vocês, pronto, tá ótimo, tá resolvida a vida. Não tá. Por que é que esse fenômenozinho chamado pejotização tá batendo na porta da Justiça do Trabalho todo dia? Porque o que a gente precisa, o que vocês precisam, não é de PJ, é de CLT. E aí vocês querem fugir do CLT contratando PJ. Mas no dia a dia, aquelas pessoas são o quê? Empregadas. E não adianta você ter o melhor contrato do mundo. A Adriana está aqui, advogada super parceira que trabalha com contratos. Ela chega para mim e fala bem assim, Jéssica, chegou fulano aqui no escritório, está querendo fazer um contrato de MEI, um contrato disso, mas olha, vai ser assim, 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 assado. Adriana, é cilada, Bino. É cilada. O seu contrato vai ser fantástico, porque eu sei que você faz os melhores contratos. Mas se no dia a dia, se no dia que a pessoa está lá trabalhando, ela tem horário para cumprir, ela tem que entregar atestado na hora de faltar, ela usa o uniforme da empresa, ela tem meta para cumprir, ela tem várias coisas, não adianta você ter um contrato lindo e maravilhoso, porque para a justiça existe um princípio chamado da primazia da realidade. O que é isso? Diz o seguinte, não importa o que está no documento, o que importa é o que acontece no dia a dia. Então, você pode ter o melhor documento do mundo, mas se no dia a dia acontecer uma situação totalmente diferente do que está no teu documento, já era. E isso, gente, é uma coisa que está batendo muito, muito, muito na justiça. E o que é que a gente tem aqui de diferença? Olha, para vocês verem, meu irmão chegou para mim e falou bem assim, vou trabalhar numa empresa, tal. Aí eu fiz, massa. E aí, como foi? Vai ser o quê? Ele, vai ser PJ. Aí eu fiz, beleza, ele é da área de tecnologia, né? Então,
essa galera da tecnologia está super acostumada, de fato, a trabalhar nessa modalidade e ele tem muita flexibilidade. Aí eu disse, como foi que você conheceu? Ele fez, eu fiz um processo seletivo do LinkedIn. Aí eu, processo seletivo? Aí ele, eu fiz, você mandou currículo? Aí ele, mandei. Tu fez entrevista? Fiz entrevista com o RH e com o líder do setor. Aí eu fiz, meu Deus, só faltou pedir o exame admissional. Porque fora isso, tudo que foi feito foi para a contratação de um empregado. Gente, vejam, se vocês estão contratando uma pessoa jurídica, vamos lá, eu estou contratando a Capta Solar para implantar a energia solar da minha casa. Eu vou fazer um processo seletivo com Fauzi? Não vou. Eu vou aqui, vem cá, vamos lá em casa, deixa eu te entrevistar, procurar saber... Não, eu vou procurar saber da empresa dele. Se o Fauzi, se eu for uma empresa que faz a due diligence, que a gente chama, eu vou procurar saber se o Fauzi não tem débitos, se a empresa do Fauzi, melhor dizendo, né, se a empresa do Fauzi não tem débitos, se a empresa do Fauzi, se a Capta Solar é reconhecida no mercado, é uma contratação de pessoa jurídica. Então, por que você vai fazer um processo de quem contrata um CLT? Não faz sentido. Você quer contratar um PJ? Tá certo. Procure saber sobre a PJ e não sobre o dono da PJ. Tudo começa errado daí. E depois disso, é só ladeira abaixo. Então, o que vocês precisam ter em mente é o que é que eu preciso para o meu negócio? Eu preciso de alguém que tenha hora para entrar e tenha hora para sair. Eu preciso de alguém que eu vou estabelecer metas para ela bater. Eu preciso de alguém que use o uniforme da minha empresa quando for prestar serviços. Eu preciso de alguém que, se essa pessoa faltar, ela não vai poder se fazer substituir por outra. Ou seja, faltou a Raquel, acabou. Não posso chamar a Andréia para substituir, porque é a Raquel que eu preciso. Gente, se vocês fizerem todas essas perguntas e a resposta for positiva, então não é PJ que vocês vão contratar. É CLT. Ai, meu Deus, folha de pagamento. E lá vai eu fazer processo de admissão, vou pagar salário, vou pagar férias, vou pagar 13º, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Gente, a CLT... ela não é essas coisas todas como as pessoas pintam. A CLT dá N oportunidades de contratação. Contrato é de contrato intermitente, contrato de regime de jornada parcial, ou seja, teu funcionário não vai trabalhar todo dia às 8 horas, vai trabalhar só 5 horas, tu paga salário proporcional. A CLT, principalmente depois da reforma, ela traz várias possibilidades para as empresas ficarem adequadas, ficarem em conformidade sem pegar tanto no bolso. Só que qual é o problema? A gente age em bando. A gente vê a empresa de fulano fazendo e diz, se fulano faz, eu posso fazer também. Mas não é assim que funciona. O que é que a mãe de vocês dizem para vocês desde pequenininhos? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, não é porque a empresa de fulano está fazendo que significa que vai cair bem para você. Então, qual é a diferença aqui? Bora lá. Contratação CLT, pessoa física. Contratação CLT pressupõe pessoalidade, ou seja, tem que ser fulano, tem que ser Raquel que vai desempenhar aquele papel, não pode ser mais ninguém. Subordinação, ou seja, eu vou mandar, eu vou ordenar, eu vou exigir, eu vou fiscalizar. Frequência e assiduidade no trabalho, ou seja, tem que estar lá frequentemente na empresa, prestando serviço, trabalhando, e o recebimento de salário. Gente, todos esses requisitos aqui são cumulativos. Se faltou um deles, não existe vínculo. Então, geralmente, o que é que eu falo com os clientes quando a gente vai analisar a modalidade de contratação, quando alguém vem com essa história de PJ? Aí eu falo, é pessoa jurídica? Tem um MEI, ok. Pode mandar outra pessoa no lugar? Não, não pode mandar outra pessoa no lugar. Autonomia e liberdade, sim. Não, eu estou contratando ele, eu vou passar as atividades para ele fazer durante a semana, durante o mês, e depois ele só vai me entregar um relatório do que foi feito. Beleza. Vai ter que ter frequência? Jéssica, ele vai ter que
Ele vai ter que ter uma frequência de reunião todo dia. Beleza. Vai receber salário ou contraprestação? Contraprestação. Beleza. Todos os requisitos foram preenchidos? Não. Então não é CLT. Pode ser como PJ. Porque todos esses requisitos aqui precisam ser preenchidos. O problema é que, na maioria dos casos, se contrata assim, mas todos esses requisitos são preenchidos. Gente, MEI. O MEI é claro que vai ser aquela mesma pessoa que vai estar exercendo aquela atividade. É MEI. Ah, tudo bem que hoje o MEI pode fazer contratação, pode. Mas a gente sabe que vai ser aquela pessoa. A justiça não é cega. Apesar de ter lá aquela balançazinha breguíssima com a moça aqui com a faixa, ela tá vendo assim, ó, tá levantando ali. E tá vendo tudo. Então tomem muito cuidado, façam essa análise. E eu digo para vocês, nem sempre o que é mais fácil é o melhor. Às vezes é mais fácil a gente contratar um PJ, vai dar menos trabalho pra gente e vai. Agora, é o melhor? Cara, tu tá dando o teu sangue todo dia para o teu negócio. Só vocês sabem o quanto que vocês se privam para fazer o negócio crescer. Para perder tudo na justiça do trabalho por causa de um vínculo. É uma conta que não vale a pena. Inclusive, teve uma pergunta... Permício? Sim, sim. Obrigada. Teve uma pergunta que fizeram no Forms aqui, que eu já vou respondê-la, que foi o seguinte. Colaboradores não registrados e sim pagos por fora ou diária. Quais os riscos? Tem algum contrato que possa ser feito por diária? E o pagamento pode ser via Pix pela empresa? Gente, essa questão do pagamento Pix é o maior mito. Já atendi cliente aqui que disse assim, mas o meu contador falou que eu não posso pagar por Pix, porque se eu pagar por Pix, eu vou ter problema na justiça. Esse vai ser o menor dos teus problemas, fazer o pagamento no Pix, tá? Agora vamos lá. Colaboradores não registrados e sim pagos por fora. Quais são os riscos? Entrar na justiça, ter o vínculo reconhecido e daí você vai pagar o que você nunca pagou. FGTS, férias, 13º. Se aquela pessoa era uma vendedora, por exemplo, ela vai ter direito à equiparação salarial dos outros vendedores. Possivelmente ela vai receber uma média de comissão que os outros vendedores recebiam também. Então, se é de fato colaborador e não está registrado, está sendo pago tudo por fora, o risco é Justiça do Trabalho, reconhecimento de vínculo e pagar uma bolada de tudo que você não teve que pagar até agora. O que é que eu digo para os meus clientes? Registra, contrata. Jéssica, mas não dá, bererê, barará. Então, pelo menos contingencie. Pelo menos vai fazendo um caixazinho, vai fazendo uma poupançazinha para a tua reclamação trabalhista, porque ela vem, gente. Ela vem com força, porque hoje todo mundo conhece os seus direitos. Eu tenho uma cliente minha de Maceió, que ela fica mandando para mim reels de advogado de reclamante e fica, olha, Jéssica, o que ele tá falando? Aí os meus funcionários ficam vendo isso e mandando para mim. Eu disse, mulher, mas é isso mesmo. Da mesma forma que eu produzo conteúdo para vocês, também tem que produza por outro lado e a informação, o acesso à informação tá aí. Então não tem mais isso hoje, tá? Uma outra questão foi aqui. Posso contratar colaboradores meus para freelancers em eventos no final de semana? Então, não. Porque pelo que eu entendi da pergunta o funcionário já é funcionário, mas no final de semana ela quer fazer uma contratação por fora. Gente, não faz sentido isso. Mas e se for só por fora? Então, aí era o que eu ia dizer. Não faz sentido isso. O que é que pode fazer? Pagar hora extra ou, o que eu amo, que a gente vai falar aqui, banco de horas. Se a empresa tiver banco de horas, que a gente vai conversar sobre o banco de horas aqui, coloca eles para trabalharem no final de semana e joga essa jornada no banco. Mas não existe isso. A mesma coisa, eu não sei aqui, mas a mesma coisa que acontece é com empregada doméstica, que está de férias e a patroa chama para fazer diária. Minha sogra. Porque som de casa não faz milagre. E aí ela dá férias para Maria e daqui a pouco... Oi, Maria. Eu falei, dona Rosário, o que a Maria está fazendo aqui nas férias dela? Aí ela, eu contratei ela pela diária. Joia. Tá bom.
O que é que acontece? Quando o empregado está de férias e ele trabalha um diazinho sequer, morreu as férias dele. Você tem que pagar em dobro o período de férias. Então, o empregado está de férias, deixa ele de férias em casa. Deixa ele descansando, deixa ele de boa, viajando, fazendo o que ele quer. Contrata outra pessoa, mas não contrata o teu funcionário, nem que seja pagando por fora, nos momentos de descanso e nos momentos de férias, tá bom? Mas, Jéssica, posso fazer uma pergunta? Pode. E quando o empregado, ele quer isso, ele oferece, ele quer o extra, ele quer a diária, e ele não quer o banco de horas, ele quer o dinheiro. Como que o empregador pode fazer isso, então? Ele pode documentar? Quem é o dono da empresa? É o empregador. É o empregador que manda. É uma via de duas mãos daí, né? É, mas qual é o problema? O problema é que aí, uma coisa é a gente fazer uma concessão de fato para ajudar, outra coisa é a gente estar colocando o nosso na reta por um pedido do empregado. Porque o que acontece? Eles querem isso hoje, mas quando chega lá depois na justiça vai reclamar esse período. É a mesma coisa de gente que não quer carteira assinada porque recebe benefício. Muitos. Porque recebe o auxílio, porque ainda está em seguro-desemprego. Aí diz, não ficha não, porque senão eu vou perder meu benefício. Aí a gente, que eu sei que é com boa intenção. Aí o empregador diz assim, tá certo, então tá. Vou não fichar você, vamos ficar aqui. Aí paga tudo direitinho, faz tudo certinho, mas não ficha. Aí chega lá na Justiça do Trabalho e vai pedir o quê? Vínculo. Aí o que é que a Justiça vai dizer? Tem vínculo. Aí você vai dizer, mas ele pediu, ele disse que recebia auxílio. A Justiça vai dizer, não importa. Se tem os requisitos do vínculo deveria ter sido feito. O que é que pode acontecer? Essa pessoa, o que é que eu faço nos processos? Eu determino não, né? Porque o advogado não manda nada no processo. Eu peço para que o juiz venha expedir um ofício para o Ministério da Economia para que essa pessoa responda a um processo e devolva os valores que ela recebeu indevidamente. Tá, isso é uma coisa que a gente faz. Mas isso não vai anular o fato de existir o vínculo. Porque o que foi que eu falei aqui para vocês no começo? Primazia da realidade. O que importa para a justiça era o que acontecia. Então, ele pode dizer, não, por favor, não registre a minha carteira porque eu recebo auxílio, porque eu ainda estou recebendo seguro-desemprego, ou porque eu possa receber pensão. Se vocês fizerem isso, saibam que não adianta. A mesma coisa aqui, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, a primeira coisa que eu vim pesquisar foi essas questões de paraguaias e argentinas, do pessoal que vem para cá irregular e são contratados de forma irregular. É a mesma coisa. É o mesmo raciocínio. O tribunal daqui do Paraná já tem esse posicionamento consolidado. Então, mesmo que venha... Por quê? Porque é responsabilidade da empresa fazer a contratação correta. Se ela se esquiva dessa contratação para atender um pedido do empregado, ela está querendo tirar uma responsabilidade que é dela. Então, ela vai dizer, ok. A justiça vai dizer, ok, linda, foi escolha tua, mas tu vai ter que assinar a carteira. Jéssica, mas por exemplo, ainda voltando naquele assunto que agora a gente se tocou que a gente fez isso já. A gente tinha equipe própria de instalação, né? E aí, aos finais de semana, eles faziam manutenção. Só que a gente fazia com outra equipe, não com eles. Aí eles pediram para fazer por fora. Só que eles não usavam o carro da empresa, nem o equipamento, usavam o carro deles, equipamentos deles de limpeza e não iam de uniforme também. Mesmo nesse caso, se enquadraria, porque daí, tipo, eu deixaria de contratar eles para ajudar eles, que eram nossos funcionários, para contratar outra equipe. Isso se enquadraria também, mesmo sem uniforme, Sim, sem carro, sem ferramenta? porque a relação de vocês de empregado e empregador vai prevalecer. E existe a tal da hipossuficiência. É como se o empregado ele se submetesse a qualquer coisa para atender a empresa, ou por causa da necessidade que ele tem, ele acaba fazendo isso. Mas a responsabilidade sempre vai ser da empresa. Então, se vocês não têm banco de horas, a gente pode conversar depois, e aí faz um banco de horas e aí esse pessoal pode. Agora sim, não vai receber. É, porque eles também faziam, tipo... Porque eles querem, entendeu? Infelizmente, existe essa situação. Gostaria que fosse mais flexível? Eu gostaria que... Não é nem a justiça, minha gente, porque isso não é um problema da justiça do trabalho, isso é um problema da lei. Né? Na verdade, eu acho que é um problema das pessoas mesmo, porque se a gente tá valendo pra ajudar e a pessoa vai lá e mexe na... Sim, também. Né, não, mas eu digo assim, eu gostaria que tivesse mais flexibilidade nesse sentido. Tivesse mais flexibilidade no sentido de que, poxa, são duas pessoas que têm condições de negociar entre si. São duas pessoas que têm condições de pactuar o que é melhor para elas.
Mas justamente por conta de toda essa situação de hipossuficiência, que às vezes, a depender do empregado, de hipossuficiente, ele não tem nada. Tanto é que existe, minha gente, na CLT, os hipersuficientes. Só que esses hipersuficientes são aqueles que a justiça só entende que é hipersuficiente pelo salário que recebe, que é quando recebe mais do que o teto da Previdência. Então, para a justiça, para a lei, não são hipossuficientes, não são coitadinhos. São pessoas que têm condições de discernir, condições de escolher. Então, infelizmente, a gente tem essa situação na lei. Nesse caso aqui, ela falou, tá tudo bem hoje. Só que daí depois o cara passa um aperto e o amigo já fala, mas você não trabalhou lá. Aí já vem o cara... Aí vai lá na justiça. Exatamente. A gente tem um estudo que fala que os 2 principais motivos que levam as pessoas a entrar com o processo, primeiro é mágoa e ressentimento. Então, a forma como o empregado entra na empresa diz muito de como é que ele vai sair. Então, quando ele sai da empresa ressentido, magoado, seja porque ele tinha uma expectativa e não foi atingida, ele sofreu assédio ou qualquer outro tipo de coisa, ele fica com aquele ânimo, não é de justiça, é de vingança. Ele fica com ânimo de vingança e vai lá na justiça pleitear direitos que ele acha que tem, que pode ser que ele tenha, não tenha. E também problemas financeiros. Quando as coisas apertam e aí ele só precisa de alguém para falar. Mano, mas você não tinha carteira assinada? Você já parou para fazer a conta de FGTS que você teria direito? E aí, quando ele vai para um advogado, que o advogado pega lá e faz as continhas e diz, você tem direito a 100 mil reais. Opa, é aqui que eu vou me fazer. Então, existem esses 2 fatores, que são os principais fatores que levam as pessoas a entrarem com a reclamação trabalhista. Por isso que eu digo, é ótimo quando a pessoa está no trabalho. O problema é quando ela sai. E se ela sai de uma forma que ela não ficou satisfeita como ela saiu, ela só vai querer um pezinho para entrar com o processo na justiça. E é caro, gente. É muito caro, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida quanto a isso? Na primeira pergunta que você respondeu, no finalzinho, a pessoa também perguntava sobre a questão de diária. Se tem algum contrato específico que pode fazer. Tem alguns clientes aqui que tem essa modalidade de diária, é tipo um extra, assim, sabe? Como que pode ser feito essa diária? Tipo, é necessário fazer um contrato com a pessoa? Como que isso paga no dia, pode pagar no mês? Olha, é o seguinte, se a contratação foi feita por um salário cheio, o salário integral, independente da quantidade de horas, ou seja, se a pessoa não recebe como humorista, não vai fazer sentido ter um pagamento, vai dar no mesmo. Não, mas se é só extra, a pessoa não tem vínculo, ela só tem. Nesse caso é da que a pessoa não tem vínculo. Isso, Não, aí sim. Para 10 dias no mês, por exemplo. Não. Hoje, a forma mais segura que a gente tem desde a reforma é o contrato intermitente. Que é esse contrato que eu tenho essa pessoa ali, registradazinha no meu banco, mas eu só aciono ela quando eu preciso. Bares e restaurantes fazem muito isso. Eu preciso no final de semana. Todo final de semana eu preciso. Quando você precisa todo final de semana, é melhor que você faça esse contrato intermitente, que é o seguinte, você fez o contratozinho com a pessoa está lá na casa dela. Olha, quando eu precisar de você, eu te chamo. E aí ela te chama. E aí você só paga os dias e você só paga as horas que ela trabalhou. Mas recolhe tudo. Mas aí vai recolher tudo. Agora, proporcional ao que foi pago no mês. Tá? Se essa pessoa recebeu, por exemplo, R$300 no mês, os 8% de FGTS dela vai ser proporcional aos R$300. É a forma mais segura. Oi? Ele tem desconto também. Sim, tem também. Tem também. Isso. No caso que a pessoa não quer registrar, mas precisa fazer. Mas aí, essa questão dos extras, se for também, é uma possibilidade tranquila. Por que veio esse contrato intermitente? É para os casos das empresas que têm meio que uma previsibilidade de que vai precisar sempre dessa mão de obra extra. Agora, mesmo que você tenha essa previsibilidade e você queira contratar todo final de semana, não tem problema, porque vocês lembram que eu falei para vocês aqui que esses requisitos têm que ser cumulativos? Beleza, pode ser uma pessoa física, pode ser a pessoalidade, pode ter subordinação. E a frequência? Mas não tem alguma questão que fala que acima de 2 ou 3 dias? Não, empregado doméstico. Só doméstico. Esse é um outro mito. A lei, ela é expressa quanto a empregado doméstico. Empregado doméstico passou de 2 dias, é vínculo empregatício. Acabou. Para empresas, não tem isso.
O que é que vai ser analisado? Essa assiduidade e essa habitualidade de, por exemplo, todo final de semana está sendo chamado durante um ano. O cara trabalhou um ano inteiro, todos os finais de semana para a empresa. Algum juiz, é contraditório isso ainda, tá, gente? Mas algum juiz pode olhar e dizer, tem assiduidade. O cara estava todo final de semana, tudo bem, só estava 2 dias, mas estava todo final de semana, um ano para aquela empresa. Aí não era melhor ter feito o intermitente? Então, são casos que a gente tem que analisar. O que é que eu recomendo? Olha, se você não quer fazer a contratação intermitente, vá dando uma variada. Chama 2 finais de semana e no terceiro chama uma outra pessoa. Ou chama um final de semana e depois chama outro. Vai tentando dar uma variada nessas suas contratações de diária para não ficar uma coisa muito nítida de que você está contratando, de que aquela pessoa é meio que a sua empregada do final de semana. É, por isso que tem essa questão do intermitente. E assim, é tudo, gente, a gente sentar e fazer cálculo. Às vezes a gente tem uma percepção de custo que vai vir, mas quando a gente faz aquela análise, porque olha, na parte preventiva, a gente não fala somente da questão de tem que fazer, a lei diz, a lei diz, a lei diz. O preventivo é a gente fazer essa gestão de risco o tempo todo. É eu pegar e fazer um cálculo de dizer, olha, você vai ter um custo aqui, vamos lá, de R$1.000 por mês com o intermitente. Mas você vai ter um custo aqui de R$600 com o diarista. Considerando o que você tem de risco, vale a pena esses R$400 você pagar no intermitente do que você ficar no risco de um vínculo aqui por essa diferença muito pequena. Então, é a gente sentar, fazer cálculo e dizer, peraí, qual é o risco que está valendo aqui? Afinal, a gente trabalha com isso, com riscos o tempo todo, e é números o tempo todo. Falando em risco, se a pessoa se machucar, daí... E aí aí essa é a questão. É a questão de que, se é vínculo, não é só a questão do salário, são todas as outras obrigações que tem. Mas é como eu disse, são casos de a gente sentar e analisar dentro da operação da empresa o que é que fica melhor para ela. Às vezes, uma economia que a gente faz, de fato, uma economia pequena, de fato, não vale a pena o risco que a gente está correndo, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Joia. Aqui eu já tirei as dúvidas e vamos lá. Vocês já ouviram a frase, quem paga mal, paga 2 vezes? E, gente, quando vocês pagam comissão por fora, vocês estão pagando mal pra caramba. E a chance de pagar 2 vezes é altíssima. Vamos lá, vamos falar desse problema que são as comissões por fora. É muito normal, é muito comum a gente encontrar nas empresas que trabalham muito com vendas, trabalham muito com metas, a questão do pagamento de comissão. E, ultimamente, essa questão da comissão por fora está bombando. Eu não sei quem foi aí que botou na cabeça da galera que era bom pagar a comissão por fora, porque eu nunca vi tanta empresa me procurando com esse problema. Disse, gente, que epidemia é essa de pagamento por fora que eu não estou entendendo? Mas bora lá. Eu quis trazer aqui para vocês algumas verbas que são de natureza salariais e indenizatórias. As verbas salariais são aquelas que têm todos os encargos que a gente conhece. Os encargos de FGTS, os encargos de integrar para o 13º, para as férias, etc. E nós temos também as verbas indenizatórias, que são as minhas preferidas, que são aquelas que a gente não tem encargo nenhum. Geralmente, em determinados ramos, como, por exemplo, vendedores, trazendo especificamente vendedor gosta de trabalhar com meta. Por que tem meta? Porque vai receber extra. É para isso que o vendedor vende. É para poder botar dinheiro no bolso dele. E é isso aí, é assim como o jogo funciona. Porém, o que acontece? A depender do ticket da empresa, a depender da quantidade de vendas que a empresa tem, se ela for jogar essas comissões dentro da folha de pagamento, os encargos vão ser muito altos. E aí a gente recorre ao pagamento por fora. E o problema do pagamento por fora é o quê? Aquela mesma situação do empregado que pede uma coisa que sabe que está errado. Enquanto está recebendo por fora aqui trabalhando, é joia. Quando sai, vai pedir toda a integração dessas comissões dentro do salário e façam as contas de quanto que foi economizado e quanto que vai ter que se pagar de uma vez.
E Jéssica, mas eu não tenho o que fazer, porque eu tenho que pagar a comissão. Ok, você tem que pagar a comissão. Só que é muito importante, gente, que antes de vocês instituírem uma política de remuneração variável, vocês façam um planejamento. Um planejamento trabalhista e um planejamento financeiro. Por quê? Porque hoje você tem um cenário na sua empresa que amanhã esse cenário ele pode mudar. Então você precisa ter esse planejamento. Por quê? Porque, gente, existem outras formas de você premiar, de você trazer mais, como é que eu posso dizer, mais ganho para o empregado sem necessariamente ser por comissões. Vamos lá. Quais são as verbas que a gente tem salariais? As comissões, as gratificações. Todas as vezes que vocês pagam uma gratificação de função, uma gratificação de quebra de caixa, essa gratificação ela é verba salarial. Os adicionais, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e as gorjetas. As gorjetas, aqui a gente ainda tem uma vantagem, porque a lei permite que a gente faça a retenção de um percentual, a depender se você é do simples ou se você é do lucro real, para poder pagar os encargos e o que restar fica para o empregado. Porém, aqui, a lei não permite que a gente faça nenhum tipo de retenção. É do nosso caixa mesmo e acabou. Agora, veja, eu tenho opções de verbas indenizatórias como o prêmio e o PLR, que eu vou falar daqui a pouco para vocês qual é a diferença de cada um desses. O auxílio alimentação. Antes da reforma, o auxílio alimentação só era indenizatório se a empresa fosse inscrita no PAT. Depois da reforma, não precisa mais ser inscrita no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Vai pagar por iFood, Sodexo, Caju, Swile, qualquer tipo desse, é verba indenizatória. Ajuda de custo. Eu tenho motoboys na minha empresa. Não vou pagar o vale transporte para o motoboy. Eu vou pagar uma ajuda de custo. R$200, R$100, R$150. Isso é indenizatório. E os benefícios gerais? Gente, Carol, que é da área de gestão de pessoas, não sei se tem mais alguém aqui da área de gestão de pessoas, vai poder confirmar isso para mim. Os estudos... Óbvio que tem segmentos e segmentos, eu sei disso, mas os estudos nos mostram que as pessoas, os trabalhadores, elas estão mais preocupadas com o sentido de pertencimento, de valorização e de reconhecimento no trabalho do que necessariamente no dinheiro. Eu tenho um cliente meu, de lá de Maceió, que ele paga auxílio terapia. É R$70 por mês. O que é R$70 por mês para ele, para uma empresa de 30 funcionários? Não é nada, né? Entre aspas. Ele paga auxílio educação física, auxílio atividade física. A licença paternidade dele, ele coloca os homens 10 dias de licença e 20 dias em home office. Óbvio, a operação dele permite, porque é um escritório de contabilidade. Algumas operações não vão permitir isso. Ele tem o auxílio educação. Tem várias coisas, tem vários benefícios que a gente pode trazer para os empregados que não vão gerar encargos. Não é só comissão. Não é só botar dinheiro no bolso do empregado. Tudo isso aqui traz para o empregado um senso de pertencimento e ele também ganha. Por quê? Porque ele vai economizar R$300 na alimentação dele, porque ele já tem um cartãozinho lá. Porque ele vai economizar R$150 para poder botar a gasolina da moto dele. Porque ele vai economizar aqui R$100 na academia que ele faz, que é uma academia de bairro, é R$80, R$90, ele já vai estar ganhando 100. Então, existem vários benefícios aqui de verbas de natureza indenizatória, mas que, infelizmente, a gente está muito acostumado a trabalhar com a comissão somente. Aí trabalha só com a comissão, não tem dinheiro para poder pagar os encargos da comissão e vai para a irregularidade. Por exemplo, ali você falou sobre a comissão, né? Então, eu já pago o cartão Vale Alimentação. Sei lá, esse mês vou pagar uma comissão. Então, eu posso pagar mais ali no cartão do Vale Alimentação? Não. Não, mulher, pelo amor de Deus. Não entendi isso aí. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá.
Aqui, esses são os exemplos. Essas indenizatórias, tá? Eu quero dar um benefício, digamos lá que ele me ajudou numa economia e eu quero beneficiar ele pela economia e eu vou dar essa ajuda de custo ou algum benefício. Tem que ser todos os meses ou pode ser aleatório? Não, o ideal, assim, olha, tirando o auxílio e os benefícios gerais, a ajuda de custo pode ser aleatória e esses dois têm que ser aleatórios. Deixa eu trazer aqui para vocês a diferença que é importante demais que vocês saibam. Porque muita gente confunde comissão com prêmio e participação de lucros e resultados. Bora lá. A comissão, ela é paga com a íntima relação com a produção realizada. Seja porque, por exemplo, ele cortou 10 toneladas de cana no mês, seja porque ele vendeu 5 mil reais de alguma coisa, seja porque ele vendeu 10 pares de sapato. A comissão, ela está intimamente ligada à produção do empregado. O prêmio, ele é pago em dinheiro ou utilidade por desempenho que excede a normalidade, ou seja, isso. Eu estou aqui, nesse mês ele conseguiu promover uma economia que a gente não esperava, teve um desempenho, uma entrega que não estava prevista, 1.000, 2, 3, o valor que você quiser, para poder premiar esse empregado. Agora, o que é que acontece? Ele não pode ser pago com habitualidade. Por quê? Porque o prêmio, ele pressupõe esse desempenho que excede a normalidade. O empregado, ele não vai estar todo mês excedendo a normalidade. Então, a justiça ela pode entender que você está querendo maquiar uma comissão botando no contra-cheque como prêmio. Então, o prêmio é isso. Mesmo que o valor seja diferente? Mesmo que o valor seja diferente. O prêmio ele é isso. Pô, o funcionário rendeu bem, foi massa esse mês, fez uma entrega, tal. Tome aqui um prêmio pelo que você fez. Ótimo, fechou. O prêmio, gente, é muito legal. Não sei quem tem RH aqui, mas é muito legal quando a gente vincula o prêmio na avaliação de desempenho. E aí, eu tenho um cliente que é assim, ele paga um prêmio todo final de ano para os empregados, que antes ele chamava de 14º salário. Quando eu fiz a auditoria, que eu disse, não, pelo amor de Deus, 14º salário, isso é natureza salarial, vamos mudar isso, bota para prêmio. Aí a gente escolheu um nomezinho lá, MQ+, o nome do prêmio. E aí, pronto, final do ano, o RH faz a avaliação de desempenho do funcionário. Se o funcionário tiver uma avaliação de desempenho acima de 80%, todo funcionário recebe esse prêmio uma vez por ano, correspondente a um salário do empregado. Verba indenizatória. Show, não tem encargo, não tem nada, o empregado fica feliz, você fica tranquilo, satisfeito, que não vai ter que pagar mais nada. Hoje, eu sei que é difícil dizer, tipo, precisamente, mas o que é a habitualidade? Tipo, 3 vezes, porque ali o PLR você trouxe 2 vezes ao ano, mas o prêmio seria, tipo, quantas vezes por ano que a gente poderia Olhe, trazer? não tem uma quantidade de vezes por ano, tá? Quando a gente fala de habitualidade, é todo mês. Porque a justiça, e a gente sabe que nenhum funcionário vai todo mês, porque assim, é exceder a normalidade. Tá aqui, eu tô em fevereiro. Eu fui melhor do que eu fui em janeiro. Aí, quando chegar em março, eu fui melhor do que eu fui em fevereiro. E aí, quando chegar em abril, eu fui melhor do que eu fui em março. Segura a emoção aí, meu anjo, que você não vai ser melhor sempre. Mas para uma empresa que não bate meta sempre, tipo, porque pula meses, o prêmio seria um bom substituto. Mas o prêmio, ele não pode ser sobre meta de vendas. Mas a gente não vai dizer que é sobre meta de vendas. Aí a gente tem que estudar o que é possível. Mas o pior é que, de fato, é possível. É uma coisa que a gente senta, estuda e diz, vem cá, dentro dessa tua operação, como é que a gente pode colocar um prêmio aqui? Vamos pegar esses cargos que você quer trazer uma remuneração variável, que você quer trazer um extra. Como é que a gente pode trabalhar aqui para instituir um prêmio? Quais são os parâmetros que a gente pode ter aqui para poder instituir um prêmio? E, de repente, se tem um RH, a gente faz um trabalho junto com o RH de avaliação de desempenho para cada 3 meses. É porque esse meu cliente, ele paga uma vez por ano. É uma política dele. Mas nada impede dessa avaliação de desempenho ser a cada 3 meses, ser a cada 6 meses, bateu a meta da avaliação de desempenho, ganha o prêmio. Por quê? Porque a avaliação de desempenho vai ser o documento que vai provar que aquela verba está sendo paga ao empregado por causa do desempenho dele.
e não porque eu estou simplesmente pagando. Lembra que eu falei para vocês no começo? O problema não é que a empresa, que a Justiça do Trabalho só protege o empregado. O problema é que as empresas estão desprotegidas. Porque às vezes vale a pena você baixar o percentual de comissão, porque outro erro que a galera comete muito é, você combinou com um funcionário, ou você fez as contas internas, você quer pagar 5%, aí você vai lá, faz o cálculo, 5% deu R$500, você mete na folha R$500, você esquece do reflexo do DSE. Esse é o primeiro erro que eu acho Isso. que é cometido. Mas, às vezes vale a pena baixar o percentual de comissão e fazer alguma coisa de desempenho que está vinculada, de certa forma, ao desempenho da venda da pessoa, certo? Porque, tipo, a avaliação de desempenho quem faz são os gestores. E aí, a cada 3 ou 2 meses, tipo, faz essa questão de desempenho. Essa questão, por que eu falei que é importante que, antes de instituir uma remuneração variável, fazer um planejamento trabalhista e financeiro? Porque a gente tem um princípio no direito do trabalho, que é o da intangibilidade salarial e irredutibilidade salarial. Se eu mexo no percentual de comissão, via de regra, eu estou trazendo um prejuízo para o funcionário. Porém, se eu faço uma equivalência do valor que ele perdeu com outras verbas, ele não vai ter uma redução. Vamos lá, trazer um exemplo. Eu pago uma média de R$1.000 por mês de comissão, certo? É em cima de 1% das vendas. Então, eu vou reparametrizar isso aí. Eu vou botar 0,5%, mas eu não posso trazer prejuízo salarial para o meu empregado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa média, eu vou ter um mínimo para trabalhar de verba fixa, que aí a gente entra aqui nas verbas indenizatórias, por exemplo, de R$1.000, agora R$500 a gente vai ter 200 de auxílio alimentação, R$100 de ajuda de custo. Tá faltando... sou de humanas, galera. E R$200 do auxílio atividade física, sei lá. Eu reparametrizei. Eu tenho R$500 para ele garantido de que ele vai receber todo mês aqueles R$500 de verbas indenizatórias aqui para mim. E o restante vai ser variável, tá? Aí a gente faz uma análise. E o impacto para os teus funcionários? É a situação daquele cliente que a gente tem. Por quê? Porque está todo mundo acostumado a receber bem de comissão e por mais que eu diga para eles agora o seguinte, olha, mas calma, vocês vão ter um fixo todo mês. Aí vai dizer, mas estou perdendo de comissão. Aí tem esse impacto na gestão de pessoas. Então, tudo é uma análise que a gente tem que fazer para ver se vale a pena ou não. Além desse fazer o funcionário entender que ele não está deixando de ganhar, mas ele está ganhando de uma maneira diferente, Isso. é uma dúvida bem... Sim. Vamos supor que na minha... lá eu tenho que pagar 250 de vale alimentação para todos os funcionários. Uhum. Os motoristas recebem uma comissão. Eu quero mexer nessa comissão e trabalhar, diminuir ali e jogar um pouco mais para a alimentação. Se eu aumentar a alimentação só dos motoristas, os outros funcionários da empresa, eu tenho que aumentar também, porque aí eu resolvo de um lugar em outro lugar. Exatamente. Aí eu quero dar um prêmio, eu não posso dar o prêmio 3 vezes no ano, porque já se torna salário. Então, assim, você tenta equilibrar, mas você não consegue encontrar uma fórmula. A questão é essa. A questão é que esses benefícios aqui, por exemplo, ajuda de custo não, porque você precisa ter um custo aí para poder pagar. Mas benefícios gerais e auxílio alimentação, se você dá para um, você dá para todos. No mesmo valor. Não importa a quantidade. Não importa. Não importa o cargo também? E não importa o cargo. Esse é o problema. Por isso que a gente fala de planejar, gente. Planejar antes de instituir. Porque depois que institui, fica muito mais difícil da gente mexer. Jéssica, muito mais quando difícil. A gente tem, tipo assim, Mas eu sempre digo, olha, tem solução. Só não tem jeito para a morte. Né? Mas de resto tem. Agora é a gente fazer aquela análise. Tipo assim, quando a gente vai contratar, a gente... uma pessoa, ela tá num sindicato. A outra pessoa tá em outro sindicato. Aí o sindicato A é R$500 de alimentação e o sindicato B é 450. Não, mas aí é diferente porque é obrigação legal. Mas Você tem essa... Não, você paga diferente, porque você tem uma lei mandando você pagar diferente. Então, você não é uma opção sua, não é uma liberalidade sua, entendeu? As verbas indenizatórias, elas são para efeito de imposto de renda? Depende. Do empregado, depende. Por exemplo, o prêmio, ele vai incidir o imposto de renda para o empregado. Isso. Tipo, porque às vezes assim, porque às vezes a gente dá um aumento e o aumento é comido por imposto de renda, né? É. Você muda, porque as faixas não mudaram.
Sim. Tá 1000 anos nas mesmas faixas, né? Então, o prêmio, ele faz essa mudança de faixa. Sim. Se a pessoa tá lá pagando 17, eu posso dar um prêmio, ela ir para 27 e acabou. Sim. Infelizmente, para o empregado vai fazer. E PLR não. PLR não muda. Não. PLR não afeta imposto de renda. Não. Tá? E aí, olha, aqui as diferenças. A comissão paga em uma íntima relação com a produção realizada. É um percentual de faturamento ou por unidade, né? Quantas peças você vendeu, quantas coisas você vendeu, ou um determinado valor. E tem os reflexos no descanso, é base de cálculo de hora extra. Gente, hora extra na justiça é uma coisa de louco. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho de forma bem rápida, porque eu não sei nem que horas são. Eu coloco para tagarelar aqui. Hã? Tá. E, ok, tem esses reflexos. O prêmio, pagos em dinheiro ou utilidade, ou seja, você também pode premiar de outra forma. A gente tem no nosso grupo do BNI uma agência de viagens que ele trabalha muito com isso, para premiar os vendedores com uma viagem. Então, você não precisa somente premiar com dinheiro. Ah, se teve o desempenho, um valor, atingiu um percentual X na avaliação de desempenho, pronto, você vai ter uma viagem. Vou pagar para você uma viagem para Maceió, Alagoas, o melhor lugar do mundo, que tem as praias mais lindas, com a água mais quentinha, maravilhosa. Saudades. Então, posso premiar isso? Posso premiar com um carro, posso premiar com qualquer outra coisa, tá? E agora, tudo isso, gente, é importante que faça um sentido para os seus funcionários. Porque uma vez eu fui fazer um planejamento com a construtora, e aí a gente conversando sobre isso, de implantar benefícios e tal, aí o dono falou bem assim, eu sei que tem muitas empresas que tem o Gympass da academia e tal. Aí eu disse, tá, mas faz sentido para os teus pedreiros, para os teus serventes, essa academia, porque os coitados já estão todo dia, né? Faz sentido. Não. Eu disse, pois tem que fazer sentido. Isso não é uma coisa que a gente está gastando sem necessidade. Faz sentido. Um spa. Aí outra coisa, também estou vendo muito auxílio PET. Seus funcionários têm PET? Não tem, então para que a gente vai dar auxílio PET? Mas se tiver PET, dá auxílio. Então, assim, tem que fazer sentido para as pessoas. Porque senão vai ser só dinheiro jogado fora, tá? E a gente não vai atingir a finalidade pretendida. E o prêmio não pode ser pago com habitualidade, como eu falei, e não precisa ser sobre meta de vendas. Não pode ser, perdão, aqui está errado. O PLR, que é o Participação de Lucros e Resultados, bugou. Ele deve ser pago até 2 vezes por ano, tá? Pode ser pago até 2 vezes, você pode pagar uma vez por ano só. Tem que ter um espaço mínimo de 6 meses e necessita de acordo à convenção coletiva. Então, se você quiser instituir um PLR, você tem que fazer acordo coletivo com o sindicato da categoria, estabelecendo todas as regras desse PLR. Tá bom? Bora lá. Quanto a isso, alguém tem alguma dúvida mais? Deixa eu ver se nas perguntas tem alguma pergunta sobre isso. Lá na empresa pode perguntar. Tem meta e super meta, né? Sim. Então, por exemplo, eu posso pagar o meu vendedor como comissão se ele bater a meta e a diferença como prêmio se ele bater a super meta, porque não vai ser todo mês? Sim, faz sentido. Excedeu agora essa super meta não é todo mês. A gente quer que seja, né? Se essa super meta não for todo mês, ela for periódica, aí beleza, você pode colocar como prêmio. Agora, se for mensal... Não, se tiver Daí você pode ajustar depois. Esse bate mensal, porque ela é instituída todos os meses, mas não é todos os meses que ela é batida. Então, mas ela está atrelada à meta de venda. Mas a gente ia fazer trimestral também. Tem uma super meta trimestral, daí daria. Que ia ser a cada 3 meses. Pronto, se for a cada 3 meses, sim. Dá pra vocês colocarem como um prêmio. Dos 3 meses, só que ia ser pago no 3º mês. Sim. Agora, o que é importante? Ter um documentozinho claro, trazendo quais são essas regras da supermeta, sabe? Trazendo essas formas de... Por exemplo, esse cliente meu, a gente tem política de tudo. Olha, o auxílio educação, a gente tem política interna, dizendo quais são as regras para receber o auxílio educação. O auxílio saúde mental, a gente tem política. Gente, não é difícil, é só um documentozinho. Um documentozinho que você vai redigir. Um documentozinho.
que você vai redigir todas as regras para receber aquele benefício. Aí bota lá todo mundo para assinar de que está ciente dessa política, pronto, é proteção tua. Não é difícil da gente fazer isso, tá? Mais alguma dúvida quanto a essa parte daqui? Não? Você fez assim? Não. Tá, bora lá. Trazendo aqui, eu peguei essa informação ontem. O segundo assunto mais recorrente nas varas do trabalho são horas extras. E como é que a gente resolve isso daqui? Primeiro, a gente tem dois problemas quanto às horas extras. Vamos lá. O primeiro é o tal do cargo de confiança. Aqui não tem não, né? O tal do cargo de confiança, por quê? A CLT, ela fala que esses três estão isentos de registrar a jornada de trabalho, tá? Que é o cargo de confiança, a atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, o que hoje a gente não existe mais porque tem aplicativos que você registra o ponto de forma remota, então isso morreu, e os empregados em regime de teletrabalho. Então quem está em teletrabalho não precisa registrar a jornada. Qual é o problema que a gente tem aqui? Cargo de confiança. Eu também não sei quem foi que colocou na cabeça dos empresários que basta pagar 40% e a pessoa é cargo de confiança e não precisa mais registrar a jornada. Não é assim. Aí o cargo de confiança não é de confiança coisa nenhuma, faz hora extra até o talo e entra na justiça pedindo e faz o quê? Ganha. Por quê? Gente, a lei, ela fala cargo de confiança. Ela não fala cargo de liderança. Ela não fala cargo de chefia. Ela fala cargo de confiança. É todo chefe de setor que é cargo de confiança? Não. É todo líder que é cargo de confiança? Não. E o que é o cargo de confiança? Bora lá. Ele tem que ter poder diretivo, coordenar atividades, fiscalizar a execução dessas atividades, aplicar medida disciplinar, ou seja, é aquele cargo, aquele líder, aquele chefe que pode aplicar uma advertência, pode aplicar uma suspensão. Ele deve receber 40% sobre o salário, ok, isso todo mundo faz, pelo menos a maioria faz. O funcionário, antes de assumir o cargo, ele deve receber as capacitações necessárias e para a proteção da empresa ter o registro disso, tá? O funcionário deve ter participação ativa nas decisões da empresa. Ou seja, a gente tem reunião toda semana aqui para alinhar as estratégias, para alinhar as metas, as coisas. O cargo de confiança tem que estar. Como é que você prova isso? Com rotina. Porque é o seguinte, por exemplo, aqui, deve participar das capacitações, lista de presença, emissão de certificado, câmeras também provam, testemunhas também provam. Se você tem reunião, por exemplo, a NK, o que a NK tem de prova, o bom é que ela tem tanto a favor da... Porque tudo aqui é registrado. Então, assim, tá aqui o Nicolas fazendo onboarding o tempo todo com as lideranças, então ninguém vai poder dizer que não participava das reuniões, porque tem os registros e todo mundo sabe, todo mundo vê. Mas assim, eu não sei vocês, mas eu tenho uma prática de ata de reunião. Eu faço muita ata de reunião com o cliente quando eu tenho que tomar decisões com o cliente para deixar certo, né? O prazo, quem é responsável, para ninguém estar jogando a culpa para ninguém depois. Então, de repente, uma ata de reunião simples, uma lista de presença nessas reuniões. E quanto menos superiores, melhor. Vejam só. Bora aqui raciocinar. Cargo de confiança. Aí eu tenho o chão de fábrica, que a gente chama chão de fábrica. Eu tenho o chão de fábrica. Eu tenho o supervisor. Aí o supervisor tem o coordenador. O coordenador tem o gerente. O gerente tem o diretor, para depois chegar no dono. O supervisor ele é realmente cargo de confiança. Tendo tanta gente acima dele na tomada de decisão, pode ser que não. O ideal é que esse cargo de confiança tenha menos pessoas acima dele, porque ele vai ter mais autonomia, porque ele vai ser uma pessoa que, de fato, o dono, o proprietário, ele vai escutar, ele vai entender. Então, gente, não é só pagar 40% de gratificação, não. Isso, por si só, não é cargo de confiança. E outra, não se iludam com essa questão de não registrar a jornada achando que é a melhor coisa do mundo.
Porque eu tive um cliente que chegou para mim e disse assim, Jéssica, eu quero botar todas as minhas supervisoras sem registro de jornada. Aí tá certo, a gente viu essa questão do cargo de confiança, beleza, é cargo de confiança. Mas vem cá, tu paga quanto de horas extras por mês para elas? Sei lá, R$100, R$200. Eu fiz, e você vai isentar da jornada pra quê? Porque quando é que vale a pena, gente, você fazer isso? Porque, olha, a responsabilidade do registro em si é do funcionário, mas de oferecer esse registro, de fazer esse controle, é da empresa. Então, por que cargas d'água você vai tirar essa responsabilidade que é tua, vai jogar para o empregado, se ele não tem hora extra para fazer? Porque quando é que faz sentido? Quando ele trabalha muito, a ponto de ter muitas horas extras a serem pagas. Então, faz sentido você isentar. Mas essa empresa funcionava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18. Para quê? Eu vou isentar se eu não pago hora extra para elas? Não faz sentido. Só faz sentido isentar funcionário de registro de jornada se paga muitas horas extras. Senão, você vai tirar uma responsabilidade, jogar para o empregado e vai ficar vulnerável. Então, peguem isso, analisem isso e analisem todos esses requisitos que estão aqui. Senão, os 40% não vai adiantar de nada. E eu digo de experiência própria que em 2021, o extra... eu não sei se aqui tinha extra. Acho que não. Acho que só lá em Maceió. Tinha um supermercado extra que ele foi vendido e tal, não sei se quebrou, enfim, foi comprado pelo Carrefour. E fechou. As 3 lojas do extra fechou. E quando eu advogava para reclamante ainda, peguei uns casos de reclamante, eu tive um processo contra o extra. E aí, quando o extra fechou, esse carinha de 2018, 2017, me indicou para esses funcionários que fecharam. E aí eu peguei. Eu peguei porque era muito reclamante, porque era muita hora extra, porque a empresa fechou mesmo, então não vai ser minha cliente nunca. Mas, veja, a maioria dos casos que eu peguei foram de chefes de setor que tinham horas extras e que não eram cargos de confiança. A gente ganhou todos os processos. Todos os processos. Porque ele era chefe de departamento. Era chefe do açougue. Meu Deus. O que o cara fazia? Que cargo de confiança era esse, ser chefe do açougue? Então, tomem muito cuidado com isso, certo? Observem isso aqui, senão vocês podem ter uma bomba na mão de vocês. E o meu queridinho, o que eu amo, o banco de horas. Gente, vamos lá. Quem aqui ainda está pagando hora extra? Opa. Um cliente novo, 2, 3, 4, 5. Gente, a essa altura do campeonato, não faz sentido vocês terem esse custo de horas extras quando a gente tem o banco de horas. Por quê? O banco de horas ele funciona tanto para débito como para crédito. O banco de horas ele vai registrar tanto as horas que o funcionário está fazendo a mais para poder compensar com folgas, como também as horas que ele estiver fazendo a menos para poder trabalhar para você depois, lá na frente. O banco de horas ele tem uma validade de 1 ano, se for por acordo ou convenção coletiva, e de 6 meses se for por acordo individual. A reforma trouxe isso. Antes da reforma, a gente não podia fazer banco de horas individual, tinha que ser mediante o sindicato. Mas depois da reforma, a gente pode fazer o banco de horas com o funcionário individualmente, porém, só pode ser por 6 meses, apesar de que 6 meses dá para a gente trabalhar tranquilamente para compensar essas horas. Então, como é que funciona? Eu crio um banco de horas pelo prazo de 6 meses e eu tenho 6 meses para compensar o que tem de crédito, o que tem de débito. Acabou esse período de 6 meses, o que tiver de crédito para o empregado, eu vou pagar as horas extras com o adicional. O que tiver de débito do empregado, eu vou descontar do salário dele, observando o limite de 30%. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, vocês escolhem a forma de compensação, é a empresa que determina como é que vai ser compensada essas horas, tá? E na demissão vai ocorrer da mesma forma. Se demitiu e tem saldo extra, vai pagar. Se demitiu e tem saldo de débito, vai descontar, observado
uma remuneração do empregado. Ocorre que existem convenções coletivas que trazem regras específicas, como a da NK, que foi uma coisa inédita que eu nunca vi na vida, uma proporção de, se o empregado faz, eu não lembro agora exatamente, mas se o empregado ele faz 1 hora extra, geralmente qual é a proporção? Eu faço 1 hora, compenso 1. Não faço 1 hora, compenso 1. A proporção geralmente é 1 por 1. Mas na convenção coletiva na convenção coletiva do sindicato deles, diz que se for realizado no final de semana é 1 hora para 1h30 de descanso. Às vezes a convenção traz umas regrazinhas específicas que precisam ser observadas. Mas, de uma forma geral, a proporção é 1 hora, 30 minutos, 30 minutos. Então, o que é bom? O que é que eu indico para os clientes? Final do mês, vai fazer o levantamento da folha, vê o saldo que tem de crédito, vê o saldo que tem de débito e já programa a compensação do mês posterior. Eu não sei o segmento de vocês aqui, mas com certeza vocês têm os momentos de alta e os momentos de baixa, como todo segmento. Então, se eu tenho um funcionário que, por exemplo, no meu momento de alta, fez muita hora extra em janeiro, ele fez muita hora extra, eu vou pegar agora em maio, já passou, mas assim, só um exemplo, eu vou pegar em maio, que é o meu período de baixa, e vou compensar. E não tem limite. Se eu quiser botar o funcionário 1 semana em casa, compensando 44 horas extras, ele vai ficar em casa 1 semana. Então, é só você se programar, faz o levantamento da folha no final do mês, verifica o que tem de débito e crédito e programa para o próximo mês essa compensação. Quem escolhe a forma de compensação são vocês. O empregado pode dizer assim, Raquel, eu gostaria de compensar tal dia, porque é o aniversário da minha esposa e eu quero passar o dia com ela e tudo mais. Se a Raquel disser, ok, por mim não vai atrapalhar a minha operação, por mim tá tranquilo, beleza, você compensa nesse dia. É muito flexível. Muito flexível. Quem está pagando hora extra hoje, quando a gente tem um instrumento, que é o banco de horas, desculpe, vai doer no coração, mas está jogando dinheiro fora. Por outro lado, o problema é você conseguir, dependendo da área, tem pessoas que não querem trabalhar com banco de horas. Então, aí a gente vai entrar... Consegue mão de obra. Mas vê, essa questão das horas de débito, é uma situação que eu enfrentei com um cliente meu, um hotel, que ele fez assim, uma pousada. Disse assim, Jéssica, eu quero acabar com o banco de horas. Aí eu disse, por quê? Porque os funcionários estão aproveitando o banco de horas, o débito, e está chegando atrasado, porque diz, vai para o meu banco. Mas, vai para o banco se você quiser que vá para o banco. Porque quando a gente fala de débito, aqui na verdade até o crédito, se você quiser pagar hora extra, você pode pagar, tá, minha gente, com o banco de horas, não tem problema não. Mas quando você fala do débito, das faltas ou dos atrasos, o seu dever é de descontar. Você, por liberalidade, que está colocando no banco. Mas não é porque tem banco de horas que significa que você vai estar aceitando atraso e falta de funcionário para estar jogando no banco, não. Isso é uma escolha sua. Você pode descontar. Qual é o... Exatamente, você pode descontar. Agora, o bom é isso para que justamente tenha essa flexibilidade na relação. Pode perguntar. Vou citar o caso dela ali, que nem para mim também. Minha equipe é bem enxuta. Se faltar um, já deu problema. Por exemplo, no feriado a gente já trabalhou reduzido, já faz falta. A gente cai nesse problema de mão de obra. Lógico que tem que fazer o cálculo, como você falou. Contratar outro. Ou pagar a hora extra? Não, sim, exatamente. Você vai analisar. No meu caso, eu prefiro pagar e ele prefere receber. Porque não, ele é tudo um bem. Funcionário e, cara, mão de obra hoje, infelizmente, tá muito difícil. Sim. O contrato tem que mandar embora. Não. A mesma empresa pode ter os dois? Nesse mesmo CNPJ? Algum funcionário que queira trabalhar no banco de horas? Olha, isso é acordo... gente, foi uma ótima pergunta. Isso é acordo individual. Então, primeiro que o empregado ele não é obrigado a aceitar, tá? E segundo que sim, você pode ter banco de horas para alguns e não ter para outros, porque é um acordo individual. Agora, se a gente faz mediante acordo coletivo, aí todo mundo está vinculado. Mas acordo individual, não. No meu caso, é um setor que se eu for colocar banco de horas, eu tenho que contratar um ou dois já.
Não, aí para você não vale a pena. Mas de uma forma geral, nas empresas isso funciona. Porque até durante a semana, não somente períodos, mas até durante a semana, a gente tem aqueles dias que tem mais movimento, quem trabalha em loja, quem trabalha em bar e restaurante, que o negócio começa a movimentar mais na quinta, na sexta e tal. Pode botar o funcionário para folgar na segunda. E, gente, não precisa ser o dia todo, tá? Pode ser assim, chegar mais cedo, ou chegar mais tarde, sair mais cedo, meio período. Não precisa ser o dia todo de folga. Você pode dizer assim, olha, segunda-feira, ao invés de você entrar de 9, você vai entrar de 11. Pronto, compensou 2 horinhas, não matou tua operação, não prejudicou, tá? Você falou que a gente pode descontar essa questão de atrasos, mas eu posso escolher descontar os atrasos, mas não pagar o crédito? Ou se eu escolho uma coisa... Não, você pode escolher descontar e colocar o crédito no banco. No banco. Não tem problema. Porque essa questão de débito, gente, a obrigação de vocês é descontar. Jogar no banco de horas é uma liberdade que você está dando para o empregado para ter uma flexibilidade, para ser mais maleável, enfim, os motivos que forem. Mas, antes de mais nada, o que você tem que fazer é descontar. Não descontar é uma vontade sua. Então, você não precisa ter essa preocupação. Isso vem no Olerite ou tipo, é um documento à parte ou um combinado à parte? Não, o banco de horas é um termo próprio, que tem lá todas as regras do banco e que o empregado assina. Tá, daí a gente vai fazer esse desconto separado, então. Esse controle deve ser uma Não, o desconto é na folha, não é? Não, peraí, calma. Ao fechar, o desconto do atraso é na folha. Sim, o desconto... Isso. Ao fechar o período do banco de horas... Isso, exatamente. Isso, exatamente. Terminou o período do banco, ou você decidiu não fazer, não colocar no banco de horas, mas pagar ou descontar, isso vai na folha. Tá? Mas quanto ao banco de horas, não precisa constar no contra-cheque banco de horas e a quantidade de horas, não. Porque isso daí vai ser um controle interno. Tá, e uma... Se eu tenho colaborador CLT, eu preciso controlar o horário dele. Não. Se ele não for cargo de confiança. Não, é o seguinte. Desde a Lei da Liberdade Econômica, antes, as empresas estavam isentas de realizar o controle de jornada, aquelas que tinham até 10 funcionários. Quem tinha até 10 funcionários não precisava fazer o controle de jornada aos seus funcionários. Desde a Lei da Liberdade Econômica, passou para 20 funcionários. Porém, eu sempre digo para fazer esse controle. Por quê? O nome já diz, controle de jornada. Não é só questão trabalhista, é questão do teu negócio. É você ter o controle de que horas o teu funcionário está entrando, de que horas o seu funcionário está saindo, e você ter o domínio para depois o fulano não chegar no final do mês e dizer, eu fiz não sei quantas horas extras. Aí você vai dizer... O ônus da prova é sempre do... empregador. Então, assim, aí ele vai dizer, eu fiz 10 horas extras no mês. Aí você vai refutar como, se você não tem um controle de jornada para dizer que ele não fez? Entendeu? Então, o controle de jornada eu recomendo a todo mundo, nem que seja simples. Nem que seja um controlezinho simples, mas faça. Hoje, minha gente, tem os aplicativos, o Tangerino, que é o que eu sempre que é o da Solidis, que é o que eu sempre recomendo para os meus clientes, é R$90 por mês, por aplicativo, computador, qualquer coisa, entendeu? Antes era mais custoso, né? Porque tinha que ser aquele da biometria, que é mais caro e tudo mais. Mas hoje, com os aplicativos, R$90 por mês, até 10 funcionários. Faz o registro pelo aplicativo deles, ou pelo computador. Entrou na empresa, logou, registrou o ponto, pronto. Inclusive os externos, inclusive quem trabalha fora também. Não, e o ponto mais também, eles fazem o controle do Sim, banco. a gente usava o ponto mais. Exatamente. Mas uma pergunta última sobre isso, Jéssica. Por exemplo, você falou de planejar, né, esse crédito e débito. Mas a gente pode escolher no dia, exemplo da equipe de instalação, dia de chuva, a gente dispensava eles, porque não tem como subir no telhado. Poderia avisar no dia, tipo, hoje dispensa e acredita lá no Sim. Pode. É muito flexível o banco de horas, gente. Muito, muito, muito flexível mesmo. Por isso que eu acho que compensa mesmo para operações pequenas e enxutas. Porque você não precisa compensar tudo de uma vez. Você tendo planejamento e organização, você compensa uma horinha aqui, outra horinha aqui, 2 horas aqui. No final das contas, se você não compensar, você paga, né? Você paga, exatamente. Tá? Então, eu acho que é uma tentativa válida. Pelo menos tentar implantar o banco de horas e, caso não der certo, caso dificulte, a qualquer momento o banco de horas pode ser encerrado, tá?
É uma informação importante. Vocês não precisam se vincular a esse período de 6 meses. Implantou o banco de horas, viu que não está legal para a tua operação, com 2 meses, 1 mês, 3 meses, faz um termozinho extinguindo o banco de horas, acabou. Tá bom? Tinha 2 perguntas em relação a isso de jornada, que eu vou ler rapidinho aqui para vocês, porque a gente já... Almeja, essa coisa trabalhista, isso aqui tem que ser um dia todo. Se o colaborador não bater cartão porque esqueceu e for descontado essas horas, ele pode entrar judicialmente para rever? Se o colaborador não bater cartão porque esqueceu e for descontado, ele pode entrar judicialmente para rever? Veja que eu falei para vocês o seguinte, é obrigação da empresa fornecer o controle de jornada, mas é responsabilidade do empregado fazer esse controle, tá? Então, primeiro, eu sempre recomendo que vocês tenham um regulamento interno, que nesse regulamento interno vocês tragam regras sobre como é que vai ser feito esse controle da jornada. E segundo, eu sempre fixo com os meus clientes, através do regulamento interno, que o funcionário, no dia, não bateu ponto porque esqueceu, porque o aparelho não funcionou, porque a internet não coisou, ele tem um prazo de 24 horas para apresentar uma justificativa porque esse ponto não foi batido. Se em 24 horas ele não apresentar essa justificativa, vai ser considerado falta, porque a responsabilidade é dele. Eu não tenho como empregador ficar aqui do lado do cartão de ponto. Bateu. Não vou fazer isso. Não vou. A minha obrigação é fornecer, mas o registro é responsabilidade do empregado. Ou seja, não bateu ponto porque esqueceu e descontou, ele não vai rever nada na justiça, tá? E a última pergunta, se o funcionário apresentar atestado de 3 dias... no penúltimo dia do contrato de experiência, a empresa terá problema em dispensar na data? Não. Pode dispensar. Pode. Por quê? Porque o atestado médico, ele suspende o contrato de trabalho, tá? Então, esses 3 dias não vão computar 93 dias, porque o contrato está suspenso, tá? Mais alguma dúvida? Bora lá. Para a gente encerrar o nosso momento, eu vou falar de uma forma bem rapidinha aqui sobre o terror. A justa causa. Ai, meu Deus, quantas vezes eu não ouvi assim, eu queria ter demitido por justa causa, mas ele vai entrar na justiça e vai ganhar e vai ser revertido. Eu sei que é um terror a justa causa, eu sei que muita gente tem medo, eu sei que muita gente escuta de justa causa sendo revertidas na justiça, mas é muito porque esses requisitos aqui não são cumpridos. Primeiro, imediaticidade. Gente, praticou a falta, aplica a medida disciplinar logo. Exceto se eu precisar fazer um processo investigatório, por exemplo, eu recebi uma denúncia de assédio moral, assédio sexual. Eu não posso demitir a pessoa por justa causa sem um mínimo de provas. Então, eu vou precisar fazer uma apuração interna, ouvir pessoas, coletar imagens, o que for. Beleza. Mas terminei esse processo de apuração, é justa causa, pum, na hora. O funcionário faltou sem justificativa, ou o funcionário entregou atestado médico falso. Fiz todas as diligências com a clínica, com o médico, descobri que é falso. Isso foi na sexta. Aí, na quinta-feira da semana que vem, fulano, você está sendo demitido por justa causa porque você apresentou um atestado falso. Tipo, passou. A justiça entende como perdão tácito. Então, você tem que agir. Soube da falta, tem provas daquela falta cometida, vai, age logo. Isso serve para aplicar advertência, suspensão e justa causa. E outra coisa, vamos acabar com outro mito que é, para demitir o funcionário por justa causa, eu preciso aplicar 3 advertências, 2 suspensões. Não existe isso. Por quê? Porque o requisito é proporcionalidade. A justa causa, a medida disciplinar aplicada, ela deve ser proporcional à falta cometida. Não faz sentido eu descobrir que a Ângela praticou assédio moral e dizer, Ângela, toma aqui uma advertência, tá? Porque não pode praticar assédio moral com um coleguinha. Não. É justa causa na hora. Da mesma forma que não faz sentido eu demitir a Raquel por justa causa porque ela faltou injustificadamente 2 dias de trabalho. É proporção. À medida que a falta que o empregado cometer for grave, a medida disciplinar vai ser tão grave quanto.
Se for uma falta leve, eu tenho meu regulamento interno dizendo que não pode utilizar o celular dentro do ambiente de trabalho. Peguei o funcionário utilizando. Vai ser justa causa? Basta uma advertência. Uma advertência. Óbvio, vai depender do contexto, né? Pode ser que esse uso de celular tenha causado alguma... Mas se for só o uso, mas se for só o uso, advertência. Então é tudo proporcional. Esqueçam. Se vocês escutaram isso, esqueçam, delete da cabeça de vocês, porque não existe isso. Geralmente, a gente tem essas questões de aplicar advertências, suspensões de justa causa para casos de desídia. Por quê? Porque a desídia, ela por si só, ela pressupõe atos reiterados. Que é o caso do funcionário que não está fazendo as coisas direito, está faltando, está chegando muito tempo atrasado, ele está sendo desidioso. Aí sim eu preciso manter um históricozinho do empregado, porque a desídia, ela não se caracteriza como um fato isolado. Ela se caracteriza com vários fatos ao longo do tempo, tá? Unicidade, o que significa isso? É uma medida disciplinar. Eu peguei um processo lá de Maceió, há uns 2 meses atrás, que o cara foi suspenso por uma falta que ele cometeu, voltou do dia da suspensão e recebeu justa causa. Tipo, ele já tinha sido punido com a suspensão. Eu puni ele 2 vezes, pelo mesmo fato. Agora, se ele tivesse voltado e tivesse praticado novamente, aí sim, eu poderia botar a justa causa. Mas o cara voltou da suspensão e já foi demitido por justa causa pelo fato que ensejou a suspensão. Tá errado. Então, vocês vão escolher qual medida disciplinar vai ser aplicada. Única só. Proporcionalidade, eu falei. E, gente, comprovação. Principalmente justa causas, que envolverem assuntos delicados, assuntos mais sérios. Faz uma investigação interna. Faz entrevista com ata. Entrevistou a Raquel aqui, registrou tudo que a Raquel falou. Raquel, assine o que você falou. Tive um caso, 2 já, por roubo. Sim. Então, quando a gente descobriu, já no mesmo dia a gente encerrou, né? Só que nos 2 casos a gente propôs que ele pedisse a conta. Porque eu não teria que fazer um BO dessa ocorrência? Sim. Qual o nível que prejudicaria depois entre nós e ele, talvez futuro de trabalho ou empresa? É o seguinte. Ele fez um documento de próprio punho, pedindo conta e tal. Então, vamos lá. Se ele tem um documento, se ele fez um documento de próprio punho, ele entra na justiça, dizendo que foi obrigado, bererê, barará, nesses casos, o ônus é dele, ele vai ter que provar que ele foi obrigado a pedir demissão, tá? Que aquela demissão foi evada. Aí, de vício, eu provei. Ele conseguiu provar. E aí eu vou chegar na defesa e vou dizer assim, não, mas é porque ele cometeu justa causa. A justiça vai dizer, e por que você não demitiu ele por justa causa? Ele cometeu furto. Então por que você não demitiu ele por justa causa? Você que quis fazer essa concessão com o empregado, agora você aguenta a bomba. Mas a justa causa, ele ia ter as provas e deixar lá. Ele ia demitir por justa causa. Se o funcionário entrar, usaria as provas para... Sim, exatamente. Por isso que a gente tem que ter a comprovação. Tem imagens... E outra, gente. Não precisa pedir consentimento do empregado para as imagens de vídeo monitoramento. Tá? Imagens de vídeo... Eu sou especialista em proteção de dados também. Vocês vão receber um mimozinho depois. Eu sou especialista em LGPD. Não precisa pedir consentimento... Nem na cozinha? Não. Não precisa pedir o consentimento do empregado para as imagens de vídeo monitoramento. Por quê? Porque a intenção desse vídeo monitoramento é a proteção das pessoas e do patrimônio. Quando é que eu preciso pedir consentimento do empregado quanto às imagens? Para utilizar as imagens para propaganda, para marketing, para as redes sociais. Por quê? Porque isso não é inerente ao contrato de trabalho. Isso é um plus que o empregado está fazendo para mim. Então, não tenham medo de usar o vídeo monitoramento. Pegou o funcionário furtando, assediando, cometendo qualquer coisa, baixa essa imagem, salva, não tem medo de demitir por justa causa. Agora, aplica direito. Não pega o modelo da contabilidade que tem lá dizendo aviso de demissão por justa causa. Furto.
Não, faz um documento explicando, narrando. Não tem justa causa que seja revertida na justiça. Mas nesse caso, Se a gente tiver as provas. Tem que fazer um BO. Tem que fazer um BO. Que não vai dar em nada, né? No aspecto da polícia não vai dar em nada. Tá. Essa questão das atas. Certo. Antigamente falava-se, né, se o funcionário se recusar a assinar, não era válido. Ele teria que assinar. E atual, pelo menos o que a gente ouviu, é que agora o funcionário não precisa mais assinar. Tendo uma outra pessoa como testemunha, já é válido. Não, via de regra é assim, o funcionário vai assinar. Inclusive a advertência, a suspensão vai assinar. Se o funcionário se recusar a assinar, você vai pegar uma testemunha ou duas, vai escrever a próprio punho assim, empregado recusou-se a assinar. E aí as testemunhas vão lá e assinam, tá? Mas via de regra ele tem que assinar. Mas nesses casos, a testemunha precisa estar presente ou eu chamo depois? Não, você chama depois. Você vai chamar depois, vai trazer o contexto para ela, vai dizer, olha, tem aqui tal situação, tal, o empregado recusou-se a assinar, por favor, assina, coloca a observação e ela assina. Mas ela tem que ser testemunha do que aconteceu ou do que ele se recusou Não, a assinar? do que ele se recusou a assinar. Tá? Porque ela não vai ser testemunha do fato. Ela vai ser testemunha da recusa. Se ela não quiser assinar para não comprometer outra também. Aí vai ter que... os dois, né? Esse ameaça. Aí vai catando, ok? Aí, pelo amor de Deus, se recusar a assinar também. Geralmente, eu até agora não enfrentei. Eu até agora não enfrentei nenhum problema quanto a isso, porque não compromete o empregado. Ele não está assinando nada do conteúdo, é só do fato que aconteceu. Nós demitimos uma funcionária por justa causa há 2 anos, né? Foi. Que ela apresentou atestado final de ano, aí eles fizeram uma confraternização dos funcionários, só que a gente falou que não ia. Nós falamos que não ia. Deu 3 horas da manhã, a gente foi lá e bateu na casa. Chegamos lá e a funcionária estava lá. Tava lá. Aí a gente registrou, filmou tudo, escreveu, quando ela voltou, deu pra você. Não, mas a gente foi convidado. Só que Sim! Pois é. Olha, se a gente sabe... Justamente para sentir a vontade de ir. A gente falou Sim. Se a gente sabe que a gente está fazendo da forma certa, não tem que ter medo. Agora faz documentado. O problema é saber que está fazendo certo, mas não se documentar. E aí, quando chegar na justiça, você não vai ter prova de nada para poder dizer que você estava certo. Eu participei de mais de 15 demissões justa causa. E a gente fazia atas, né? E com os vídeos de monitoramentos. E eu acho que umas 10 tentaram reverter e nenhuma conseguiu. Não. Gente, não reverte. O problema é que as empresas demitem por justa causa sem o procedimento correto. É sem o procedimento correto, tá? E por fim, só para eu trazer uma informação rapidinho para a gente encerrar, já que você falou disso, gente, por favor, não caiam nessa coisa de o empregado vai pedir para sair, mas aí você não aceita o pedido de demissão e você demite sem justa causa. Não faz isso. Não é nem uma questão de risco trabalhista, é uma questão de cultura organizacional. Eu tive um cliente que ele tinha isso, de que todo funcionário que pedia para sair, ele demitia sem justa causa. Pedia para sair, ele demitia sem justa causa. Até chegar uma funcionária que ele já estava por aqui com ela, mas não tinha demitido, ela pediu para sair. E aí ele pegou e disse e aceitou o pedido de demissão. Aí ela virou e fez, mas você não demite todo mundo sem justa causa que pede para sair? Ou seja, já tinha se criado uma cultura na empresa de que eu peço para sair e sou demitido sem justa causa. E tá tudo bem. Ou seja, eu não arco com as consequências das minhas escolhas e das minhas ações. Porque quando o empregado ele pede para sair e a empresa demite sem justa causa, ela está dizendo o quê? Ok, você teve uma ação, mas você vai ter um resultado diferente. E aí fica para você, não é só questão encargo, não é só a parte financeira, é o tipo de cultura que você está deixando dentro do seu negócio a partir do momento que você permite que os funcionários façam o que eles querem, do jeito que eles querem, e você não coloca a ordem na casa. O exemplo que fica, e a gente sabe que a gente age por manada. Eu fiz uma dinâmica num treinamento de uma empresa aqui, que a dinâmica era o seguinte, eu peguei uma bolinha de papel, que dentro da bolinha de papel tinha a palavra problema. Entreguei, combinei previamente com a funcionária isso, e eu disse assim, gente, é o seguinte, eu tenho um problema aqui nessa bolinha, e eu vou dar para vocês resolverem. Aí eu dei a bolinha para ela, aí ela pegou e fez, esse problema não é meu.
Aí jogou para outra pessoa. E aí começou todo mundo. Esse problema não é meu. Esse problema não é meu. Até chegar um funcionário que disse, vamos procurar saber qual é o problema. Aí abriu e não tinha problema nenhum. Eu já tinha combinado com ela isso e todo mundo foi por efeito de manada. Possivelmente, se ela tivesse tido uma atitude de pegar a bolinha e abrir, querer saber e resolver, todo mundo ia estar aberto para isso. Mas quando ela pegou e disse, esse problema não é meu, e jogou, todo mundo começou assim, ó, a jogar um para o outro. Esse problema não é meu, esse problema não é meu. O efeito manada. Isso acontece dentro do ambiente de trabalho. Quando a gente mantém um funcionário que ele está performando massa, está entregando resultado massa, mas ele é ruim de comportamento, ele não está com comportamento alinhado à nossa empresa, a gente está dando exemplo para os outros de que a gente admite isso, de que você pode fazer as coisas erradas, que o que importa é o resultado que você entrega. E aí depois você reclama que tem muito assédio, que tem muita fofoca, que tem muito isso, que tem muito aquilo. E o que é que tu faz para combater isso dentro do ambiente de trabalho? Porque você só se preocupa com a performance, você não se preocupa com a cultura. Então, olhem para a cultura da empresa de vocês antes de olhar para a performance. Resultado é bom? É, todo mundo quer resultado, todo mundo quer lucro. Todo mundo quer dinheiro no bolso, a gente precisa disso. Nem que a gente não quisesse, a gente precisa disso. Mas a gente tem que priorizar a cultura. E depois a gente cuida da performance, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhoso. E aqui nesse QR Code tem um presente para vocês. Tem uma cartilha de boas práticas trabalhistas, tá? Com 10 itens que para vocês adotarem dentro das organizações de vocês para, além de ficar em conformidade com a lei, vocês também têm um ambiente mais seguro, um ambiente mais harmonioso. Afinal, gente, quando eu falo de preventivo, não ter reclamação trabalhista é a ponta do iceberg. O preventivo é manter a empresa em conformidade para que os seus empregados estejam felizes, satisfeitos e entreguem mais para vocês. Não ter reclamação trabalhista é a consequência da consequência de um trabalho preventivo, de um trabalho em conformidade, tá bom? Mais uma vez, obrigada e desculpa a hora, mas botou essas coisas, minha filha. Todo mundo perguntando um monte, ué. É. Mas, Jé, obrigada. Nada. A Ângela ali. Jé, obrigada mesmo. No final, acho que passou muito rápido. Foi quase uma consultoria em grupo aqui. Todo mundo tirando um monte de dúvida. Não foi tão pesado, viu? Então, a Jéssica vai poder voltar, né? Segundo semestre, ela vai poder voltar aqui pra gente, para tirar outro mundo de dúvidas, de um outro universo. Mas, assim, acho que a gente sempre, quando a gente assume essa posição de empregador, a gente entra num grande conflito de qual que é o limite de até onde a gente está sendo bonzinho, até onde a gente está fazendo isso porque a gente quer resultado, até onde a gente é o certo do que a gente tem que fazer, até onde é justo, e a gente não sabe e a gente se perde. Então, a gente ter pessoas com quem a gente pode contar para tirar essas dúvidas básicas é fundamental. A gente aqui na NKT, a gente sempre tem esse discurso, a gente debate muito sobre pessoas, tipo, com uma grande maior parte dos clientes, mas tem uma especialista que traz essa parte, esse conhecimento que muda o tempo todo e que exige que a gente esteja atualizado o tempo todo, é essencial para fazer com que a gente não caia no risco de ir para um judiciário sem necessidade nenhuma. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas tudo certo. Você aceita o extra do cara, você deixa o cara fazer a instalação no sábado, porque, pô, o cara ganha bem, né? A gente sabe que hoje... Não é por mal, né? E a gente sabe que hoje, tipo, boa parte do que a gente remunera, tipo, vai para imposto. E isso, tipo, putz, você fala, caramba, tipo, eu aumentei lá o salário em 40%, 20% foi para imposto. Tipo, o que adiantou, sabe? Era melhor, sei lá, não ter pago, porque a pessoa ficou mais frustrada com o fato de eu ter aumentado e ela não ter recebido, entendeu? Então, mas o caminho da prevenção é o caminho mais tranquilo. Dá um trabalho, bastante coisa. Às vezes não é o mais fácil, né, mas... Não é o mais fácil, porque exige um planejamento constante do que a gente está fazendo. Exige mudança, exige um monte de alinhamento com a equipe. Mas é por isso que a gente é gestor. Porque é isso que é exigido da gente. Então é um caminho que eu falo com frequência, é um caminho que é solitário,
Porque você quer, às vezes, putz, alguém que chegue e dê a solução e fala, meu, vai pra lá, que é pra lá que você tem que ir. E não tem, né? Porque não tem um caminho certo. A gente tem que se esforçar sempre para tentar resolver com as armas que a gente tem na mão, com o conhecimento que a gente tem na mão. E hoje vocês ganharam mais uma arma, então tá aqui. Quem quiser fazer uma consultoria online lá, já manda uma mensaginha. Não, mentira. A Jéssica, com certeza, recebe vocês na empresa de vocês. Tipo, toda a conversa que a gente teve durante todo o processo sempre foi muito enriquecedor. Numa das primeiras conversas que a Carol teve com a Jéssica, ela falou assim, nossa, amiga, a Jéssica, hein? Tipo, poxa, ela é muito fera. Então, assim, vale a pena mesmo o debate para você se prevenir lá na frente. Às vezes você tem uma equipe tão pequena que você fala, puta, mas eu acho que ninguém aqui faria isso comigo, né? E hoje a gente tem uma questão de gerações, que a gente também parece que essa geração, às vezes, embora entenda muito de quais são os seus direitos, não parece que é uma geração que vai procurar justiça. Só que a gente ainda não viu. Não dá pra gente contar com isso. Então a gente precisa ir pro caminho da prevenção, a gente precisa ir pro caminho do conhecimento. Então esse é o contato da Gé, tá ali. No Insta, além de viagens, ela compartilha bastante. Muito conteúdo. Mais conteúdo do que viagem, infelizmente. Não no último mês, né? Não. Antes do último mês. Porque a gente é filho de Deus, né? E quem ainda não postou falando que teve no MK Talks, por favor, postem, compartilhem. Isso sempre gera boas referências pra gente. Pra gente continuar sendo MAMP e fazer esse evento todos os meses, porque dá uma trabalheira. Faz a gente sair da nossa rotina, mas é sempre muito proveitoso. Então, já obrigada de Obrigada, Fê. E estamos... E estamos aí. Muito obrigada. Gente, só para finalizar, essa é a hora que você desliga a gravação.